Bora lá, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero contar para você quais são os 3 pilares essenciais que você precisa entender e aplicar na tua vida para que você tenha um dia muito mais produtivo e tirar os teus projetos do papel e ter muito mais resultado naquilo que você faz. Esses 3 pilares, para poder te explicar o porquê que eles fazem sentido para mim, são pilares que eu entendi no meu dia a dia, de experiências que eu tive, do que eu precisei trabalhar para que eu conseguisse de fato tirar os meus projetos do papel, conseguir fazer todas as minhas atividades que são importantes, entender quais são as minhas atividades mais importantes que vão me trazer resultado, conseguir bater as minhas metas mensais, conseguir aumentar os resultados da minha empresa, conseguir tirar projetos do papel, conseguir ter resultado com esses projetos e também conseguir fazer as coisas que eu quero fazer no meu dia a dia para mim, conseguir treinar, conseguir fazer um esporte, conseguir sair com os amigos, conseguir sair com a família, ter uma vida muito mais leve, uma vida com muito mais qualidade. E quais são esses 3 pilares? Esses 3 pilares, eu trabalho eles muito forte dentro do meu curso, sou rotina produtiva, junto com os meus mentorados na minha mentoria, e eu achei ideal, né, fazer esse vídeo aqui para o YouTube, porque eu não vou conseguir ir muito mais a fundo sobre esses 3 pilares, mas eu acho que eu passar aqui para você já vai te trazer uma noção, né, do que eu acredito que é importante, do que eu, Rayane, apliquei no meu dia a dia, do que eu aplico no meu dia a dia, e desde nova eu comecei a perceber que essas coisas são importantes serem trabalhadas para que eu conseguisse ter os resultados que eu queria ter. E o primeiro pilar importante que eu quero compartilhar aqui contigo é o comportamento. E o que se refere a esse comportamento que está muito linkado à produtividade, que está muito linkado à nossa eficiência, ao nosso foco, a conseguir tirar as coisas do papel? O comportamento em si são os nossos hábitos, né? É como a gente trabalha a nossa rotina, o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o nosso comportamento, ele está diretamente ligado à nossa produtividade, a forma como executamos as coisas que nós precisamos executar. Quais são os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia que impactam diretamente os nossos resultados? Eu quero te dar um exemplo que para mim é muito evidente, uma das situações que eu já passei, que eu precisei mudar radicalmente a minha rotina e os meus hábitos, que foi quando eu precisei estudar para passar no vestibular que eu queria, precisando trabalhar de forma integral. Então, lá em 2012, eu já estava fazendo o meu 2º ano de cursinho e eu decidi que eu queria fazer faculdade de cinema em Florianópolis. E eu já não tinha passado no vestibular no ano anterior, e aí eu decidi focar nessa faculdade, nesse curso, no ano de 2012. E de 2011 para 2012, a minha rotina, a minha vida mudou completamente, porque primeiro, eu nunca tinha trabalhado de forma integral, eu tinha feito uns trabalhos, mas bem pequenos no final do ano de 2011 para poder fazer alguma coisa mesmo, porque eu já estava no cursinho, não estava mais estudando. E aí, em 2012, eu tive que mudar muito meu jeito de estudar, muito meu jeito de lidar com o meu dia, porque eu tinha um trabalho integral, precisava estudar, precisava ir para o cursinho e eu precisava focar na prova que eu tinha que fazer. Então, como que era a minha rotina? Em 2012, eu trabalhava no escritório de uma dupla sertaneja da minha cidade e eu trabalhava das 8h30, se eu não me engano, das 8h30 às 5h30 da tarde. Eu tinha 1 hora de almoço e nessa 1 hora de almoço eu almoçava no prédio mesmo e aproveitava o tempo para estudar nesse tempinho que sobrava. Então, das 8h30 até o meio-dia eu focava no trabalho, do meio-dia a 1 eu conseguia almoçar e dar uma estudada, e da 1 às 5h30 eu estava focada no trabalho. Terminava o trabalho às 5h30, eu descia e ia para o ponto de ônibus, que era logo ali perto do prédio, e pegava o ônibus e ia para o cursinho. Levava mais ou menos uns 30 minutos para poder chegar até lá, então eu chegava umas 6 horas. A minha aula começava às 6h30, então era um tempo de eu conseguir pegar alguma coisa para comer, ou eu levava algum lanche, e aí eu já sentava na sala antes do professor chegar e eu fazia os meus exercícios. Eu lembro que eu tinha uma apostila
com os 1000 exercícios do Enem. Se eu não me engano, era do Enem. Era uma apostila enorme. E aí o que eu queria fazer? Eu queria terminar aquelas questões, aquelas perguntas e respostas que tinham dentro do livro antes do vestibular chegar. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele número de questões, eu dividi entre os dias que eu tinha. Então, eu sabia que cada dia eu tinha X questões para fazer. Então, todo dia eu já estava focada nessas atividades. Então, o que eu fazia? 13h, ali no meu horário do almoço, eu fazia algumas questões. Durante o ônibus ali no trajeto do escritório para o cursinho, eu também fazia algumas questões e antes de começar a aula eu também fazia. Eu tinha que terminar essas questões porque se eu tivesse errado alguma coisa ou eu tivesse dúvida, eu tinha o professor ali depois no intervalo ou no final da aula para poder tirar a dúvida e entender o porquê que eu errei aquelas questões. Então eu tinha um prazo, eu tinha que terminar aquelas atividades para conseguir tirar a dúvida com o professor. As minhas aulas acabavam às 11h30, eu pegava o ônibus, chegava em casa e eu lembro claramente, enquanto eu tomava banho, comia alguma coisa, isso era meia-noite ali, a minha mãe já deixava uma garrafa de café do lado da minha escrivaninha, porque eu estudava ali da meia-noite às 3. Então era o tempo que eu tinha para poder estudar. Se as pessoas perguntassem para mim o que você fez no teu ano de 2012, eu só consigo pensar nessa rotina que eu tinha, porque eu estava muito focada. Eu organizei a minha rotina, organizei os meus hábitos para que eu conseguisse estudar e passar na faculdade. Os meus finais de semana eram de simulados. Eu lembro que eu imprimi as provas desde 2005 a 2011, todo final de semana eu fazia a prova dessa faculdade. E eu juro, eu acho que em 2012 eu basicamente só fiz isso. Mas valeu a pena. Valeu a pena no final do ano, fiz a prova, passei no vestibular e consegui fazer a faculdade que eu queria. Então são hábitos, rotinas que a gente precisa ajustar porque a gente tem um objetivo e a gente precisa ajustar conforme o resultado que a gente espera. Eu abdiquei de sair com os meus amigos finais de semana, eu tive que cancelar alguns compromissos, mudar o jeito que eu estudava, o jeito com que eu lidava com o meu dia, porque eu tinha um trabalho e eu tinha um horário específico para poder estudar, eu não tinha outro horário para poder estudar, então eu tinha que me organizar para aquilo e de certa forma cheguei no resultado que eu queria. Então o comportamento está associado a isso, aos nossos hábitos, à nossa rotina, como que a gente tem que estruturar o nosso dia para que a gente consiga fazer o que a gente precisa fazer. E o segundo pilar muito importante é o modelo mental. Como que a gente lida com as situações do dia a dia, como que a gente consegue trabalhar o nosso foco, como que a gente consegue trabalhar a nossa disciplina, como ser disciplinado, como conseguir construir uma estrutura onde a gente consiga ter mais performance com a cabeça alinhada, com o foco alinhado naquilo que a gente precisa fazer. Como conseguir se desvencilhar de outras coisas que não são importantes para conseguir focar em uma atividade que é mais importante, aquela única coisa que vai trazer mais resultado, que é mais importante, que vai fazer com que as outras coisas não precisem às vezes ser feitas ou que vai torná-las muito mais fáceis de serem executadas. Como a gente diz não para demandas que chegam para a gente, como aceitar oportunidades que sim vão fazer parte do resultado que a gente está buscando. O nosso modelo mental ele precisa estar muito alinhado com isso. A entender que a gente não controla os imprevistos, a entender que a gente não controla todas as situações que acontecem ao nosso redor, mas sim a gente controla o que a gente pensa sobre essas situações e isso faz total diferença em como a gente lida com o nosso dia a dia. E eu acho que esse é o maior insight desse vídeo, entender que você não controla tudo, você não controla o mercado, você não controla o tempo, você não controla as pessoas que estão ao teu redor, você não controla os teus clientes, você não controla os seus familiares, você não controla as pessoas, seus liderados, mas você controla o que você pensa sobre a situação. Você controla se você vai ficar pé da vida se alguma coisa ruim acontecer ou se você vai lidar de uma forma diferente para que isso não prejudique o teu dia a dia. Então o modelo mental é uma peça extremamente importante que vai influenciar na tua produtividade. E o terceiro pilar é a execução.
como executamos as atividades, como estruturamos as nossas atividades, quais são as ferramentas importantes que vão fazer com que nós tenhamos a clareza, tenhamos o processo alinhado para executar as tarefas da melhor forma possível, para entender quais são as atividades do dia, para entender qual que é a prioridade do dia e como ela vai ser executada. Então, esses 3 pilares, comportamento, modelo mental e execução, são os pilares que eu acredito, com as minhas vivências, que são essenciais serem trabalhadas para que você tenha maior performance, para que você finalize todas as atividades que você começa e você não termina. E esses são os 3 pilares que eu trabalho com os meus alunos dentro do meu curso A Sua Rotina Produtiva. Lá a gente vai muito mais a fundo, a gente vai com muito mais detalhe para que os meus alunos eles consigam finalizar tudo que eles começam, para que eles tenham muito mais produtividade e eficiência e clareza do que eles precisam fazer para chegar nos resultados que eles esperam. E se você precisa disso, precisa trabalhar intensamente esses 3 pilares, te convido a se inscrever na Sua Rotina Produtiva. O link tá aqui na descrição. E eu quero saber também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desses pilares. Fechado? E a gente se vê no próximo vídeo.